O café que você toma todos os dias pode estar te protegendo de um câncer de próstata, mas também pode estar destruindo as suas noites de sono. Não porque o café é um vilão, mas sim porque a maioria dos homens com mais de 45 anos faz tudo errado. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo, e aqui nesse canal eu tento explicar de maneira simples, fácil e traduzir o que a ciência faz para sim você aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua saúde. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Por que o café pode estar protegendo você do tipo mais agressivo de câncer de próstata, porque ele piora os sintomas dos pacientes que sofrem com hiperplasia prostática benigna e qual é o principal erro que a maioria dos homens comete. Presta atenção aqui porque essa é uma das partes mais importantes do vídeo. O café tem 2 efeitos praticamente opostos na mesma pessoa, no mesmo corpo. De um lado, os estudos mostram que homens que consomem regularmente o café têm uma incidência menor de câncer de próstata, especialmente daquele mais agressivo, aquele que é mais letal, aquele que dá metástase. Um estudo americano que acompanhou mais de 48 mil homens durante 20 anos mostrou uma redução de até 60% na incidência de câncer de próstata de homens que consumiam regularmente o café. Mas, por outro lado, e essa é a parte que ninguém te conta, esse mesmo café, quando tomado de maneira errada, pode estar fazendo você levantar à noite 3, 4, 5 vezes para urinar. E dá aquela sensação de urgência e aquela sensação que você não consegue esvaziar a bexiga direito. E aqui que mora o erro, porque a maioria dos homens olha essa piora de sintomas à noite e pensa o seguinte: o café está fazendo mal para minha próstata e eu vou parar de tomar. Isso é errado. O café, ele não está causando problema na próstata, ele não está aumentando a sua próstata, ele só está expondo um problema que já estava lá, e entender essa diferença muda completamente o jogo. Pensa no seguinte: o café passa por um filtro para você poder beber, certo? O seu rim faz a mesma coisa, ele filtra tudo o que tem na nossa corrente sanguínea, e a próstata, ela vai receber tudo que está no nosso sangue. Então, a pergunta que realmente importa não é café faz bem ou faz mal, a pergunta é: o que chega na sua próstata quando você consome uma xícara de café? E é aqui que entra uma resposta muito interessante. Muitas pessoas acham que café é só cafeína. Na verdade, o café preto tem mais de 1000 compostos bioativos, ou seja, que tem algum efeito no nosso corpo. Dentre eles, polifenóis e antioxidantes. E o que são esses antioxidantes? São substâncias que combatem o estresse oxidativo. Tá, o que é estresse oxidativo? O nosso corpo está sendo bombardeado diariamente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, por substâncias que causam pequenas lesões, por estresse, por oxidação que acontece mesmo ali dentro da célula. Essa oxidação causa danos no nosso DNA, e esse dano no DNA é o que, em algumas ocasiões, pode favorecer ao surgimento de câncer, dentre eles o câncer de próstata. E é por isso que o consumo de café pode se mostrar benéfico aí na proteção do câncer de próstata. E tem um outro detalhe interessante: o café, quando consumido sem açúcar, pode ajudar no que a gente chama de resistência periférica à insulina, que é o pré-diabetes, daquele homem sedentário que está com a barriga grande. E a gente sabe que homens com pré-diabetes, síndrome metabólica, têm também uma tendência a ter próstata aumentada e a ter uma inflamação maior ali na próstata. Portanto, o café age em 2 frentes, combatendo esse estresse oxidativo e ajudando também nessa resistência periférica à insulina, que a gente sabe que também é maléfica para a próstata. Mas eu preciso ser honesto com você: esses estudos, eles mostram uma associação. O desenho desses estudos que mostram que essa redução no consumo do câncer de próstata em homens que consomem mais café, ele não é um tipo de desenho de estudo que permite a gente falar em causa e consequência. Mas como tem diversos estudos apontando para o mesmo desfecho, ou seja, para uma redução na incidência de câncer de próstata, parece sim que nós temos uma evidência boa e contundente de que sim, o café pode ter um efeito protetor aí na incidência de câncer de próstata. Mas como nem tudo são flores, a gente falou que tinha um problema na questão do consumo de café, a gente vai entrar nessa parte agora, mas antes eu queria que você me contasse aqui nos comentários: quantas xícaras de café você toma por dia? Quantas vezes à noite você acorda para urinar? Eu quero ler para a gente poder entender o seu problema. E se esse vídeo está te ajudando, senta o dedo no like aí, que isso é muito importante para que eu consiga continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. E se você tem mais de 50 anos e sofre com hiperplasia prostática benigna, o café pode virar seu inimigo sem que você perceba. A cafeína que tem no café, ela vai ter 2 ações
situações que vai fazer você urinar com mais frequência. 2 motivos principais. O primeiro, a própria cafeína é diurética, ou seja, quando você consome cafeína, o seu rim tende a produzir mais urina, ou seja, você produz um volume urinário em maior quantidade quando você consome cafeína. Segundo ponto, a cafeína ela atua em alguns receptores dentro da bexiga que faz com que a bexiga fique mais sensível. Então, você combina o fato de você estar produzindo mais a urina e o seu reservatório, ou seja, a sua bexiga, fica mais sensível e vai armazenar menos urina. Então, vamos lá numa situação bem prática para você entender. Isso é um exemplo, tá? Sem consumir cafeína, você produz... Vou colocar um exemplo para ficar mais fácil para você entender, hein? 1 litro de urina e você urina e sua bexiga tem uma capacidade de 300 ml. Você vai urinar aí provavelmente umas 3 vezes, né? Nesse período. Agora, se você consome cafeína, a sua bexiga vai armazenar 200 ml e você vai produzir 1 litro e 200. Ou seja, de 3 vezes que você iria urinar, você passa a urinar 5 vezes. 6, a depender da quantidade. Portanto, essa questão que a gente vê nos pacientes que consomem café e aumento da frequência urinária, principalmente daqueles homens que já têm alguns sintomas da hiperplasia prostática benigna. Relembrando, a hiperplasia prostática benigna é extremamente comum nos homens a partir dos 50 anos de idade. Cerca de 50% dos homens sofrem com a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Hiperplasia e câncer de próstata são completamente diferentes, são coisas completamente separadas. E como a próstata aperta o canal da urina e entra para dentro da bexiga, esses sintomas de jato mais fraco, aumento da frequência urinária, sensação que não consegue esvaziar bem a bexiga, acordar à noite para urinar, começa a ser mais frequente. E aí você vai lá e toma uma substância que deixa a bexiga mais sensível, piorando ainda mais esses sintomas. E aí tem um outro detalhe, o café, a cafeína, tem uma duração média no nosso corpo de 6 a 7 horas. Aí o homem vai lá, toma café 4, 5 horas da tarde, vai ter o efeito da cafeína à noite, acorda 3, 4 vezes à noite para urinar. E aí ele tá achando que o café, como tá piorando os sintomas da hiperplasia prostática benigna, tá piorando a próstata. Mas não. Lembra que eu falei que o efeito do café é na bexiga e no rim, aumentando a sensibilidade da bexiga, diminuindo o armazenamento. Portanto, o café, a cafeína, ela não afeta diretamente a próstata, certo? E aí, muitos homens perguntam para mim no consultório, doutor, eu li que o café faz bem para a próstata, eu aumentei, tô tomando 5, 6 xícaras de café todos os dias. A gente precisa aprender que o consumo dessas substâncias tem que ser em moderação e da maneira correta. Como assim da maneira correta? Vamos lá. Esse efeito benéfico do café, ele vai existir com 100 a 200 miligramas de cafeína por dia. Ou seja, uma xícara de manhã e uma xícara no comecinho da tarde é o suficiente para você ter o efeito protetor contra o câncer de próstata e não piorar demais os seus sintomas da hiperplasia prostática benigna. E tem um detalhe, quando a gente fala que café, quando a ciência mostra que café é bom para a próstata, é a substância café preto, coado, sem açúcar, sem nenhum aditivo ali em cima. Aí a pessoa vê que café faz bem, ela vai tomar um cappuccino, ela coloca um monte de açúcar, ela coloca chantilly, ela faz aquele frappuccino, enfim, começa a fazer um monte de receita maluca com café porque o café faz bem, usa essa desculpa para colocar um monte de gordura, um monte de açúcar ali dentro, e aí aquele benefício que era desse tamanho cria um malefício desse tamanho. E aí de uma coisa que fazia bem, você consegue transformar numa coisa que faz mal. Regrinha prática, se o café que você está tomando tem mais caloria que um pão de queijo, ele não está te ajudando, ele está te prejudicando. Combinado? Então, depois de toda essa explicação, eu quero te dar 4 orientações bem práticas para você colocar aí em prática no seu dia a dia. Primeira delas, se você tem menos de 50 anos, é saudável, não sofre com hiperplasia prostática benigna, toma aí 1, 2, 3 xícaras de café por dia, sem preocupação, continua porque a ciência está do seu lado. Segunda orientação, se você tem mais de 50 anos ou já sofre com sintomas de hiperplasia prostática benigna, acorda várias vezes à noite para urinar, jato fraco, aquela sensação de urgência, continua tomando café, mas troque 2, 3 xícaras pelo café descafeinado. Por quê? Lembra que eu falei que esses sintomas irritativos da bexiga e esse aumento da produção de urina vem da cafeína? Se você tirar a cafeína da jogada, você continua tendo os benefícios presentes nos antioxidantes do café, porque os antioxidantes eles não estão completamente ligados à cafeína, então eles vão manter lá no café e você não vai ficar sofrendo
urinando várias vezes à noite, urinando com urgência aí para fazer xixi. Por quê? Vários homens que eu oriento isso no meu consultório relatam uma melhora significativa de simplesmente trocar o café normal pelo café descafeinado. Terceiro, perceba como o seu corpo reage. Tem uma pequena parcela de pessoas que são quem nós chamamos de metabolizadores lentos da cafeína. O que é isso? Eu comentei agora de pouco que o café dura em média 6 a 7 horas no nosso corpo. Tem pessoas que pode durar 9 até 10 horas. Então, se você toma um café 3 horas da tarde, você vai ter problemas para dormir até 1 hora da manhã. Então, você precisa observar. Se você tomou um café às 3 da tarde e você teve problema para dormir à noite, você provavelmente é um desses metabolizadores lentos. Você também precisa trocar por um café descafeinado, certo? E quarto, essa é a mais importante. Presta atenção aqui. O café não é super-herói. Ele ajuda, ele é um aliado, mas quem cuida da próstata é aquele homem que faz os exames de rotina, dorme bem, se alimenta bem, faz atividade física, não fuma, evita bebida alcoólica e tem uma vida saudável. Veja que ter uma vida saudável não é se privar de tudo que nós temos do ponto de vista alimentar, principalmente, de coisas para comer. É manter aquela regra do 80-20, tá? Não use o café como uma desculpa de que eu estou tomando meu café, eu não preciso fazer meus exames de próstata. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não é essa mensagem que eu quero passar aqui no vídeo. O que eu quero passar é: consuma o seu café feliz, da maneira correta, utilizando ele como um alinhado, mas não deixe de fazer as outras coisas. Combinado? E antes do recado final, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Se você é homem, tem mais de 45 anos, você sabe como está a sua próstata? A maioria dos homens, infelizmente, não faz ideia. Eu criei um questionário rápido, que é o mesmo que eu utilizo para os meus pacientes aqui no consultório, gratuito. O link é drtiagoguirro.com.br/avaliação de próstata. Ele está aqui na descrição, tá? Clica lá, é rapidinho, gratuito e vale muito a pena fazer. Você vai se surpreender com o seu resultado. No mais, espero que você tenha entendido a mensagem, entendido o recado. Tome o seu café aí com tranquilidade, da maneira correta e sem açúcar. No mais, não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.